Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha pela internet. Hoje nós vamos trazer um outro olhar para uma instituição e suas pessoas, um olhar mais aprofundado para a evolução da Polícia Civil Gaúcha nos últimos anos, que vem mudando bastante seu perfil, evoluindo, como eu disse, e também para a sua chefe, a delegada-chefe dessa instituição tão fundamental para a nossa segurança. Aliás, o Brasil ainda não era império quando, em 1841, foi criada a Polícia Civil aqui no estado, e nesses quase 180 anos de história, é a primeira vez que a instituição é chefiada por uma mulher, que é a nossa fonte de hoje. Isso, sem dúvida, merece um outro olhar, como pede o nome do nosso programa. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso, então, com a delegada-chefe da Polícia Civil Gaúcha, doutora Nadine Tagliari Farias Anflor, de Getúlio Vargas, se formou em Passo Fundo, lá pelas regiões de Casca, hein? Entrou na Polícia Civil em 2004 como delegada de Santo Antônio da Patrulha. Atendeu Alvorada, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, assumiu a delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre, presidiu a Associação dos Delegados, tem militância nacional na categoria também, e em 2019 passou a ser, então, a delegada-chefe da Polícia Civil, a convite do governador Eduardo Leite e do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, delegado como ela, que também é secretário de Segurança Pública do Estado. O nosso programa tem a parceria das clínicas Volk, especializada em transplante capilar. O transplante capilar FUE, fio a fio, é uma das expertises da equipe técnica comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Volkweis, CRM 28703, que realiza os mais modernos tratamentos capilares disponíveis no mundo, cirúrgicos ou não cirúrgicos. Cuidar da própria imagem é cuidar de si mesmo. Procure Clínicas Volk no site clinicasvolk.com.br, nas redes sociais ou pelo WhatsApp 51 99608 9739. De novo, 51 99608 9739. Doutora Nadine, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco neste sábado. Bom dia, Kleber, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo rádio ou visualmente. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui, especialmente falando contigo e abrindo um pouco esse novo olhar, sim, da nossa instituição, da minha missão aqui também como mulher, de tentar fazer algumas coisas diferentes, né? Acho que o mundo precisa também dessa evolução, e eu sempre digo que essa oportunidade que eu tive de estar aqui à frente da chefia de polícia também é uma oportunidade para todas as mulheres, para provarmos que nós podemos estar em qualquer lugar. E vamos começar daí mesmo, delegada, da tua jornada como policial, né? Entender um pouco essa vocação aí, provavelmente muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Como tu mesmo começaste dizendo, acaso, destino, vocação, por que alguém decide virar policial civil e por que uma mulher decide virar policial civil? E é uma pergunta completamente desprovida de preconceito, porque não é um fato tão convencional. Na literatura, na cultura, no cinema, né? Normalmente era a figura masculina que encarnava o policial. Isso está mudando, né? A gente tem visto várias aí, policiais e delegados. Nos conta um pouco aí dessa tua jornada nessa carreira. Eu até ouso dizer, Kleber, que já mudou. Eu acho que a gente já virou essa página, né? Acho que nós já não somos mais notícia pelo fato de estarmos na instituição. Então, e aqui não digo somente na Polícia Civil, mas nas forças de segurança como um todo. Hoje nós somos 38% de mulheres na Polícia Civil, então é um número bastante significativo, e mulheres que ingressaram lá na década de 70, e eu digo que graças a elas, aquelas primeiras, né, investigadoras, escrivãs, inspetores, depois delegadas, é que hoje é possível estar aqui. E talvez por este exemplo é que, em um determinado momento da minha carreira, eu decidi fazer o concurso para delegada de polícia. Então, eu me formei no interior do estado, vim para Porto Alegre, e ao trabalhar, eu passei num primeiro, eu vim de Porto Alegre, do interior de Passo Fundo, na verdade, formada pela Universidade de Passo Fundo, e quando cheguei em Porto Alegre, eu tinha um prazo para poder me sustentar. Então, os pais, né, pagaram um curso por um ano, olha, por um ano depois de formada, tu tens esse teu espaço
para poder estudar, mas depois eu teria que encontrar um emprego, enfim, passar a me sustentar, porque os pais não tinham condições de ficarem me sustentando na capital. E aí eu acabei fazendo concurso para tudo que foi o que aparecia na frente. Te confesso aqui, Kleber, que efetivamente eu fazia. Quem é concurseiro sabe do que eu estou falando. É uma necessidade, muitas vezes, de se autossustentar até conseguir chegar àquele ideal que realmente a gente almeja. E nesses concursos, eu acabei passando um concurso para assistente do Ministério Público, e dentro do Ministério Público eu tive uma figura muito especial, que hoje é procurador de justiça, o doutor Marcelo Ribeiro, que era meu professor nos cursinhos e que também era o promotor da vara do júri. Aquele concurso que eu passei foi o primeiro concurso dos assistentes, foram os primeiros assistentes que o Ministério Público teve. E ele me convidou, olha, eu tenho uma vaga na vara do júri, tens interesse em trabalhar na área penal? E era tudo que eu queria, né? E realmente Um grande lá... tribuno, né? O Marcelo, Nadine, é compreensível Exatamente. essa inspiração aí, né? Eu cito ele porque ele foi uma pessoa fundamental, assim, ele foi um divisor de águas, na verdade, né? Muitas vezes a gente vem do interior com uma ideia, e eu vim para fazer o curso da Júris, então eu vim imbuída com a intenção de fazer o concurso para o judiciário, para a magistratura. E já no curso de formação ali da escola da Júris, eu entendi que não era o meu papel, eu era muito mais, eu gosto das pessoas, eu gosto de trabalhar com o público, eu preciso desse contato, e aí também a gente não pode se violentar, né? A gente tem que tentar, pelo menos, eu digo que as nossas profissões, elas precisam nos trazer muito mais prazer, porque não é só uma questão de salário, não é só um ideal. Eu tenho muito essa convicção de gostar, eu preciso gostar do que eu faço, porque só assim vai dar certo. E aí a área penal era algo que realmente me encantava. O convite dele para ser assistente do Ministério Público, e lá eu trabalhei por 2 anos, e lá eu pensei, quero ser promotora de justiça. Vejam como é que são as coisas. E ao me deparar com os inquéritos policiais que chegavam no tribunal do júri, e que efetivamente era aquela prova pericial, aquela prova inicial, o interrogatório que dava a base a todo o trabalho do Ministério Público no tribunal do júri, eu comecei a me despertar para a Polícia Civil. E aí eu comecei a enxergar uma instituição que até então eu realmente não enxergava. E ele mesmo me disse, Nadine, tu tens um feeling investigativo, tu gosta. Eu realmente acabava revendo várias coisas e dizia, mas por que o delegado não fez isso? Por que o escrivão não perguntou determinadas perguntas, enfim. E aí eu acabei começando a enxergar o cargo de delegado de polícia. E fiz, efetivamente, já lá, enquanto eu estava dentro do Ministério Público, essa importância do trabalho policial, a importância do inquérito policial para a condenação ou para a absolvição, fez com que, efetivamente, eu dissesse, não, vou fazer concurso para delegado de polícia. Foi assim que eu descobri a instituição Polícia Civil. Agora, e eu sempre conto também, Kleber, o meu avô, e os tempos mudam, e as instituições também mudam quando a gente fala em evolução, né? Não é porque a instituição é melhor hoje do que era, mas a evolução, a instituição precisa estar em constante evolução. E aí eu me lembro da figura do meu avô, quando eu passei no vestibular para o direito em Passo Fundo. Ele me cumprimentou e me disse, olha, minha filha, eu preferia que tu tivesse escolhido outra profissão, porque me parece que advogado, aquela ideia de advogado de porta de cadeia, como a gente dizia, não é uma profissão para mulheres. E aí, o dia que eu assumi aqui a chefia de polícia, eu fiquei pensando, imagina se meu avô estivesse vivo hoje, né, para ver que a minha opção foi para o cargo de delegado e que, mais do que isso, eu consegui chegar no topo da carreira, que até então, efetivamente, era um posto, um local somente para os homens. Essas histórias, Nadine, são muito inspiradoras, né? E só fazer um recortezinho, quando eu fiz, eu te contei, né? Mas enfim, compartilhando com os ouvintes, eu primeiro fiz direito, né? Me formei, onde eu fui aluno do Marcelo também, para ter certeza que eu devia ter feito jornalismo. E quando eu quis fazer jornalismo, a mensagem que eu ouvi em casa de não, faz direito, que tem mais a ver, mais seguro. Percebe? Depois a gente tem que decidir muito cedo, né, Nadine? Com 17, 18, 20 anos. E depois que a gente vai achando o caminho, né, de carreira. E a tua história é muito inspiradora. Falte a nossa maturidade, né, lá aos 17 anos. Então, por isso as importâncias das experiências. Eu acho que eu consegui isso.
ao longo dos anos, mesmo durante a universidade, eu fiz muitos estágios, então eu estagiei no Judiciário, estagiei no Ministério Público, estagiei em escritório de advocacia, até tentar efetivamente me encontrar, e vejo que demorou bastante tempo, né, porque eu passei em outros concursos antes, mas acho que deu certo. Parece que sim, né, Nadir? Agora eu queria fazer um pulo ainda para ficar um pouquinho ainda na tua trajetória para o cargo, né? A gente passou aqui, não tem como resgatar toda a tua trajetória, para o cargo de chefe de polícia, né? Eu fui chefe da Casa Civil, secretário de Comunicação, lidei contigo, né, como uma líder da categoria dos delegados, né? Sempre uma líder construtiva, do diálogo, como é muito o teu perfil. Nem sempre é uma trajetória tão comum, né, de uma líder sindical, líder de categoria, virar chefe de polícia. Conta um pouco agora dessa ascensão aí ao cargo máximo da Polícia Civil, que acho que é interessante também para os nossos ouvintes entenderem. É muito interessante, Kleber, e às vezes também me questionam, né? Como eu posso ter sido presidente? Eu fui vice-presidente e depois presidente da Associação dos Delegados de Polícia, defendendo ali a valorização, muitas vezes reajustes, enfim, a valorização do servidor da categoria, e hoje estar como chefe de polícia. E te digo assim, muito tranquilamente, trago isso com o maior orgulho dentro da minha carreira. Jamais, e mesmo aqui, acho que até o fato de ter passado pela associação faz com que eu tenha ainda mais segurança de estar como chefe de polícia, porque eu sei qual é o anseio, eu sei o que os servidores, enfim, qual é o outro lado do balcão, como eu digo, e até acho que não são questões, são questões que se convergem muitas vezes, porque não adianta, uma instituição, ela não anda se não tiver a valorização e se a gente não souber ouvir e atender muitas das demandas dos seus próprios servidores. Então, assim, foi uma experiência riquíssima. Eu, na época, tinha também, e aí como é importante as pessoas que passam, agora, conversando, me lembro aqui do delegado Wilson Miller, que era o eterno presidente da nossa associação dos delegados de polícia. E lá, muito antes até, me lembro que foi antes do governo Sartori, foi no governo Tarso, eu estava na coordenadoria de todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher, e ali eu vi a importância do nosso trabalho e que o nosso trabalho efetivamente fosse defendido e fosse reconhecido. E eu comecei a me aproximar da associação ainda naquela época, especialmente da figura do Wilson. E a figura do Wilson, também como delegado de polícia e também como presidente das DEP por muitos anos, me deu aquela experiência de que brigar não constrói, né? Nós temos que construir pontes e não destruir pontes. Então, eu fui para a associação com o intuito de trazer esse olhar da mulher, mas lá muito mais de um olhar mais jovem da instituição, porque nós tínhamos uma disputa interna na instituição dos delegados mais antigos com os delegados mais jovens. Havia um conflito de gerações, que nós queríamos uma associação mais ágil, que efetivamente nos representasse, e o Wilson, com toda a categoria que eu digo que ele tem, com toda a experiência que ele tem, ele conseguiu... né? Um cara exatamente, ele conseguiu ver isso. Ele disse, olha, não adianta eu querer ficar aqui cercado só dos mesmos, eu preciso abrir esse espaço. E ele efetivamente me convidou para ser a vice-presidente na época das DEP, e em seguidinha ele disse, bom, perdi o meu cargo. Eu me lembro que até a Ana Amélia Lemos um dia disse para ele, Wilson, não vai buscar mais, agora a próxima presidente me dei mal. Me dei mal. Mas assim, com muita... Eu sempre digo, a gente foi super... Eu tenho isso, eu acho que não são só os jovens, né, e não são só os mais experientes que constroem tanto as instituições como as associações. É tu e ele, né, Nadine, souberam fazer essa conciliação, né? Que a rigor, é como tu disseste, é um falso dilema, né? Porque são todos a mesma categoria, o mesmo propósito, né? Exatamente. E isso hoje a gente aplica dentro da instituição. Quando eu cheguei aqui como chefe de polícia, minha primeira preocupação, quando o governador Eduardo Leite e o vice-governador delegado Ranolfo me convidaram, eu levei um susto, eu confesso, foi no dia 20 de dezembro, numa quinta-feira, me recordo como se fosse hoje, 9 horas da manhã, eles tu me não convidaram. Estavas esperando? Não, eu não estava esperando, meu nome já tinha circulado, que poderia ser, né? Mas eles nunca tinham conversado comigo. Eu ajudava nas ideias para a segurança pública, isso é verdade, e eu queria ajudar a instituição. Mas eu, sinceramente, achava que talvez seria muito cedo, por ser mulher, né? Por ter aí, na época, 17 anos de carreira, geralmente os delegados
chegavam, embora o delegado Ranulfo também chegou mais ou menos com esse perfil, quando ele também foi chefe de polícia, e ele também quebrou paradigmas na instituição, porque a instituição também vinha de uma cultura de delegados mais antigos, de delegados que já tinham tempo, inclusive, para se aposentar, e ele quebrou lá, em 2011, também esse paradigma na instituição. Então, eu não sabia, eu sabia que circulava o meu nome. Me conta desse dia aí que tu estava chegando nele. Esse dia foi um dia especial, porque, na verdade, eles me chamaram e me disseram, olha, delegada, nós não conversamos efetivamente sobre o assunto, mas nós já conversamos sobre segurança pública, sobre as tuas ideias, enfim, e nós queremos te anunciar às 2h da tarde como chefe de polícia. Eu fui convidada às 9h30 da manhã. E eu tomei um susto, né? Apesar de saber que meu nome circulava, efetivamente, naquele momento eu tomei um susto. E o meu maior susto foi justamente o que os meus colegas mais antigos, mais experientes e mais velhos, que muitos deles foram os meus chefes, pensarão de ter a Nadine como chefe de polícia. Como é que vai ser isso dentro de uma instituição? Né? E aí, pensando que era jovem, daqui a pouco eu me dei conta que eu tinha um governador na minha frente que era muito mais jovem do que eu, no mínimo 10 anos mais novo do que eu, e isso também me estimulou, porque eu disse, se ele pode ser governador, eu posso ser a chefe de polícia. Então, naquela hora eu olhei para eles e eu disse, olha, eu aceito o desafio, eu só preciso ir até em casa, mexi com eles até, eu disse, eu preciso ir até em casa, pelo menos passar um lápis no olho, porque mulher também é assim, porque vocês não vão me anunciar às 2 da tarde, sem tentar pelo menos me preparar, e mais do que isso, comunicar a minha família. Eu sempre tive, assim, um apoio muito grande, eu tenho um filho, hoje de 11 anos, um marido que é extremamente parceiro, os pais também muito presentes, então eu me preocupei, assim, em comunicá-los antes de que isso viesse a público, até porque o compromisso da Nadine estar como chefe de polícia tinha que ser um compromisso da família como um todo, porque de uma forma ou de outra iria atingir a todos eles. Então foi o único pedido que eu disse, né, que eu fiz, meia horinha para conversar com a família e retornar lá para o local onde efetivamente 1h30, 2h da tarde eles anunciaram. Nadine, vamos dar uma olhada, me permite te chamar Nadine, né? A gente já se cruzou tantas vezes na vida. Vamos dar uma olhada no pouco tempo que a gente tem agora na jornada da própria Polícia Civil, né? Os números aí da tua gestão, da gestão do delegado Ranulfo, da brigada recente, são muito claros, né? Mas eu queria até dar uma olhada mais de médio prazo, assim, porque o perfil da Polícia Civil mudou nos últimos aí 10, 20 anos, né? Desde a estética, digamos assim, dos carros, das marcas, do procedimento, a evolução do inquérito. O que deu esse último da inteligência policial, né? Quais foram aí os últimos ups de evolução, mais demarcadores no trabalho de um policial civil? Efetivamente, Kleber, hoje eu posso dizer que nós somos uma instituição extremamente capacitada, não que antigamente não éramos, mas hoje nós temos mais mecanismos, hoje nós temos uma agilidade mais rápida, acho que essa renovação dos nossos quadros também, antigamente nós tínhamos, e aí cito aqui, por exemplo, a turma do próprio delegado Ranulfo, turma de delegados em 98, depois entraram 110, 120 delegados em 99, a minha turma foi de 2004, então nós tínhamos vácuos muito grandes, né, de concursos públicos dentro da própria instituição. Então, eu acho que isso é um dos pontos, né, a efetividade no sentido de renovar os nossos quadros mais rapidamente, isso traz uma agilidade maior, então tenho certeza que nos últimos 10 anos nós conseguimos observar essa renovação dos quadros. E mais do que isso, eu acho que a autoestima e o comprometimento das pessoas que começaram a ingressar na instituição. Nós não admitimos mais as nossas delegacias caindo aos pedaços, como a gente não quer mais essa figura somente masculina da força policial, nós não queremos mais aquele policial que era visto como alguém que não era responsável, que não era fiel, leal e justo, entende? Então, eu acho que tudo isso fez com que, efetivamente, a instituição nos últimos anos mudasse. Nós tivemos, obviamente, avanços na área da tecnologia, então hoje é uma instituição que trabalha muito com a inteligência policial, com as tecnologias, novas tecnologias, nós estamos constantemente nos capacitando, isso também tem mudado. O mundo está mudando muito rapidamente, e as instituições precisam se adaptar a essas mudanças.
Eu trago aqui como exemplo os nossos 3 anos, que eu estou aqui, quase 3 anos agora na chefia de polícia. Constantemente nós somos colocados em prova para renovar, para ter inovações dentro da instituição. Eu trago recentemente aqui o nosso olhar, por exemplo, para os animais, que é algo simples, mas é algo que o nosso cliente, a sociedade estava pedindo. E talvez isso a instituição esteja mais aberta a olhar. Nós somos servidores públicos e como servidores públicos nós temos um cliente. Então eu sempre digo para os meus colegas nesses 2 últimos anos aí que eu estou aqui, que nós temos que olhar para o nosso cliente. Quem é o nosso cliente e o que é que este cliente está querendo e esperando da nossa empresa. Porque não adianta, nós somos do executivo, somos servidores públicos, mas nós temos que ter em mente que nós estamos aqui para servir e proteger o nosso cliente, servir e proteger a sociedade. Então, eu preciso inovar, eu preciso trazer uma polícia muito mais rápida, uma polícia com resultados melhores, e isso a gente tem conseguido. Claro que segurança pública não passa somente pela Polícia Civil, a Polícia Civil é responsável pelas investigações criminais, por apontar a autoria, e aí, com a nossa expertise, a gente observa que os principais crimes, por exemplo, latrocínio, homicídios, enfim, os feminicídios, os crimes que não se tem uma atividade imediata, esse olhar da Polícia Civil imediatamente no local do fato, 2, 3 meses depois, eu não consigo mais identificar a autoria. Então, eu não consigo prestar o meu serviço. E aí, nós tivemos que nos reinventar. Reinventar no sentido de chegar antes, reinventar no sentido de ter equipes, por exemplo, de volantes, estou dando um dos exemplos aqui, que fossem efetivamente nos locais de crime, porque o crime fala, né, o local do crime fala para o investigador, para o delegado, para o escrivão, enfim, para todos. É a nossa fonte de investigação é o local do crime. Então, por isso, hoje, nós temos bons indicadores, porque as forças de segurança estão trabalhando de forma integrada, havendo uma cooperação maior entre todas, e, no caso da Polícia Civil, a Polícia Civil realmente se reinventou, né? Nós estamos com uma polícia ágil, uma polícia que tem dado muito resultado e que, principalmente, tem no seu corpo técnico pessoas comprometidas em fazer acontecer, vestir a camiseta e realmente querer ver cada vez mais essa instituição forte e reconhecida. Delegada, é importante notar também aí as pautas da sua gestão, que tem uma inflexão clara aí. Por exemplo, eu vejo a atuação da senhora, sua liderança na área de atendimento aos vulneráveis, mulheres, vítimas de intolerância. Fala um pouquinho aí das pautas que tu está tendo um olhar pessoal e, inclusive, mais humanizado. Eu acredito, Kleber, que a instituição, a Polícia Civil, ela já era reconhecida e continua sendo reconhecida pelas grandes operações, pelas investigações de faccionados, né, a lavagem de dinheiro, a descapitalização do crime como um todo. Então, isso sempre é uma meta de gestão, e tem que ser, né? Nós estamos aqui para enfrentar os grandes criminosos, os faccionados, sempre descapitalizar. Acho que hoje o grande desafio das instituições é a descapitalização do crime para enfraquecer esse crime, para fazer com que os indicadores de criminalidade realmente diminuam. E talvez o maior desafio, e foi com esse objetivo que eu também assumi, foi o olhar para o atendimento ao cidadão, a qualificação do atendimento ao cidadão. Isso, inclusive, é um dos eixos do próprio programa da Secretaria de Segurança Pública atual, é a qualificação do atendimento ao cidadão, porque nós, na Polícia Civil, sempre apontamos que o nosso maior desafio era como melhorar esse atendimento. E aí, a melhora desse atendimento passa por locais mais especializados, passa pela capacitação dos servidores para saber exatamente como acolher, como eu acolho, né? Porque muitas vezes há um preconceito também dos servidores que estão ali há muito tempo, que não querem trabalhar nesse assunto simplesmente porque não sabem como acolher uma população vulnerável, como melhor dar esse atendimento. Então, a gente incluiu isso como meta de gestão. Nós acabamos, dentro do departamento, existe um departamento de grupos vulneráveis, nós entendemos a importância da criação de uma delegacia de intolerância, e lá se trabalha intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância contra a população LGBTQI+, enfim, é uma porta de entrada que tem um novo olhar da instituição, e a acolhida é feita de forma diferente.
O nosso desafio daqui para frente é fazer com que aquela porta não seja a única. Assim como as DEANs, quando a gente fala que tem 23 delegacias especializadas no estado do Rio Grande do Sul, eu tenho dito para todos eles, nós precisamos ter os nossos 550 órgãos policiais capacitados para atender essa população, porque nem sempre ela vai numa delegacia da mulher. A mulher, por exemplo, ela vai em qualquer delegacia. Então, talvez esse olhar diferenciado e esse grande desafio de bem atender, bem acolher o cidadão, porque, afinal de contas, ele é o nosso cliente. É isso que eu tenho batido muito na tecla, né? Se o cliente é diferente, a gente precisa atender de forma diferenciada. E sem perder, e aí eu acho que talvez o fato de ser mulher, isso ajude um pouco, Kleber, porque eu sempre disse para eles, olha, não precisa perder a dureza, a firmeza, né? Nada disso. Não precisa isso. Eu não quero uma polícia que não tenha essa firmeza e essa pronta resposta. Nem a sociedade quer isso, né? A sociedade quer isso. Agora, eu preciso saber com quem é que eu estou tratando, né? Quem é o cliente que está entrando nesse momento na minha porta e eu preciso ser um servidor que vai ter que se adequar, que vai ter que estar capacitado, vai ter que respirar e atender de forma diferenciada, né? Essa população. Então, esse é o nosso desafio hoje. Delegada, e assim foi o nosso tempo, mas acho que a gente conseguiu sobrevoar um pouco sobre a tua carreira, que gera interesse, curiosidade, certamente é motivo de motivação para muita gente, né? E também sobre a evolução, que tu disseste bem, da Polícia Civil. E aí te deixo aí para uma mensagem final para os gaúchos que te escutam por meio da Bandeirantes, te agradecendo aí pela gentileza, mandando um abraço para ti e para todos os colegas da Polícia Civil. Muito obrigada, Kleber. Só a gratidão, agradecer também esse espaço, o reconhecimento. O que nos move é justamente isso, também são os reconhecimentos, né? O reconhecimento da sociedade de que o nosso esforço efetivamente tem funcionado e tem trazido o que a gente quer. Não só a sensação de segurança pública, mas uma segurança pública efetiva. Esse é o objetivo hoje da Polícia Civil. Então, agradecer o teu programa, agradecer o espaço, todos que nos ouviram e deixar também aqui o meu abraço a ti, a toda a família aí da Band e também, especialmente, a todos os policiais civis, que são eles que colocam em prática todas as ideias que surgem aqui na administração. Então, obrigada, estarei sempre à disposição. Eu tenho uma medalha que eu ganhei, medalha Tiradentes, né? Que vocês Medalha concedem. Tiradentes, a maior honraria que nós temos. Guardo com muito carinho, recebi da Polícia Civil aí em 2017 ou 2018, muito carinho. E foi onde eu fui, meu primeiro estágio na DIN em Casca, foi na Polícia Civil de Casca. Que legal, que legal. Muito carinho por vocês. Que bom. E és merecedor dessa medalha, te orgulha. A gente tem carinho por ti. Obrigado, parabéns pelo trabalho mesmo. Obrigada. E assim fomos. O nosso programa teve a parceria das Clínicas Volk, especializada em transplante capilar, equipe médica comandada pelo dermatologista Márcio Volkweis, CRM 28703. O Outro Olhar é produzido pelo jornalista João Vargas, sob a coordenação da Critério, Resultado e Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana.